Fala galera, aqui é o Lurite e hoje eu vou ensinar para vocês que todo mundo está me perguntando há muito tempo como fazer a fusão. Vou ensinar desde o zero até aquele deviante com todos os traços que você tanto quer. Então acompanha a gente e bora pro vídeo. Bom pessoal, vamos começar. Então primeiramente o que vocês precisam? A cápsula de fusão. Para fazer ela é bem fácil, é só vocês virem aqui na Memética. E aqui a cápsula de fusão, vocês podem colocar o pontinho aí para poder conseguir criar ela aqui na sua base. Segundo, a sua melhor amiga, a máquina de venda. O que a gente faz com a máquina de venda? Atualmente são 40 slots de compartimento que você pode colocar na tua casa. Isso inclui a sua geladeira, o seu tanque de água, seus baús onde você guarda os itens e também o container de deviantes, ou seja, muito pouco espaço. E aí que entra a máquina de venda. Aqui você consegue colocar até 99 de deviantes guardados. Obviamente você vai colocar um valor que ninguém vai comprar. E você pode colocar até 10 na sua base e ela não conta como um container. E isso vai te ajudar muito. E por último, o que a gente mais vai usar aí, que é a vara de pescar. Vamos ter que pescar muita enguia para fazer food. Beleza? Então, bora lá começar a explicar para vocês como funciona a fusão. Bom, galerinha, voltando aqui. Primeiramente, o que você tem que fazer é pescar muito. Se você não sabe como pegar em guia ou começar essa parte, eu fiz um vídeo como pegar em guias aqui. Eu vou postar em algum lugar o link assim que eu editar o vídeo e explicando para vocês. Aqui no Deviant a gente tem os Deviantes que a gente captura com a cápsula. Ele é considerado um Deviante sujo, porque apesar dele não ter nenhum traço, ele ainda vai ter os ataques igual essa bonequinha de papel ali. Ele tem a bala de chamas e a outra habilidade. Isso é como se ele tivesse um traço também atrapalhando na multiplicação. Mostrando aqui para você rapidinho, eu vou pegar um exemplo aqui. Esse PV aqui, ó. Vou colocar aqui e eu vou colocar qualquer coisinha aqui. Aí a gente tem aqui o PV, né? 50%. Se eu tentar usar essa boneca de papel aqui como food, olha o que vai acontecer. Nada. Não vai aumentar nenhuma porcentagem, ó. Tá vendo? 50, 50 não aumentou nada. Agora, quando a gente usa um deviante limpo, igual em guia que a gente pesca, pegar uma aqui. Aqui, essa aqui, ó. Tá vendo? Aumentou já para 60. Essa aqui, ó, aumentou para 70. Essa aqui, ó, aumentou para 80%. Por quê? As enguias que a gente pesca, ela vem limpa, ela não tem o ataque, ela só vem com a ultimate, que é uma coisa que todos os deviantes aqui tem. Não. Então, sem ter os ataques, ok, é um deviante limpo que você pode usar na fusão no meio para você aumentar a porcentagem de você multiplicar o seu traço. Beleza? Então quando a gente falar deviante limpo, essas enguias aí é porque elas não têm ataques. Então isso é válido apenas aqui no cenário do deviante que a gente captura com a cápsula. Outros cenários você só vai precisar se preocupar com os traços. Então, primeira coisa que você vai fazer, pescar muito e depois você vai vir aqui pegar suas enguias limpas, é claro, as de classificação abaixo de 5, e você vai colocar elas para fundir. Por que para fundir? Você tá vendo que elas têm a chance de fusão 1? Então quando você coloca elas para fundir, vai vir outra guia limpa para vocês. Ou seja, de duas enguias você vai ter mais uma para usar. Então, quando você for usar as enguias no meio, como food, use as enguias com 0 fusão. Beleza? Aqui vai estar fazendo a fusão, eu vou cortar e volto quando terminar. Bom, terminou aqui a nossa fusão. Você pode ver, eu ganhei mais uma enguia limpa. E eu tenho agora duas enguias zeradas de fusão. E é isso que você vai fazer até você montar um pequeno estoque que você vai usar para poder fazer os seus foods aí para
multiplicar os traços, né? Agora vamos começar a explicar como você retirar a sujeira dos traços que você quer manter. Então, vamos lá. Eu vou usar de exemplo esse castor aqui que tem o PV3 que eu quero multiplicar ele, mas ele tá sujo com o desgastado, que é um traço geral que qualquer um pode pegar. Nessa ocasião, eu posso usar um deviante especial aí, um shine, para poder tentar limpar esse traço aí. Se você, geralmente a gente pode usar em guia, aquela guia amarela, que na pesca é a mais fácil de pegar. Ou então qualquer outro shine, né? Se você não sabe como pegar shine aqui, eu fiz um shortzinho rápido, eu vou deixar linkado em algum lugar aí, se vocês quiserem ver. Mas aqui de exemplo eu vou usar a enguia amarela. Então vamos lá. Eu vou pegar uma enguia aqui, tá? E aí vocês podem ver que a enguia já tem o traço dela, que é a enguia dourada, que já entrou em conflito com o desgastado que eu não quero. E o PV aqui que eu quero que ele mantenha. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que forçar a vir em guia. Então que a gente vai aqui na nossa guia, que é o food que a gente fez, que está zerada. E a gente vai colocar aqui 3 enguias zeradas. E olha o que acontece. Eu aumento para 80% a chance de vir o PV que eu quero. Mas como esses dois entraram em conflito, eles são 50% ainda. Ou seja, eu tenho 50% de chance de vir em guia dourada e retirar esse traço aqui que eu não quero. Se eu não tivesse usando a guia dourada, esse desgastado também ia para 80%, e isso eu não quero. Então, só nisso aqui eu já garanto que 50% de tentativa eu já consigo tirar esse desgastado. Então vamos lá tentar, eu vou colocar aqui para fundir e quando terminar eu volto novamente. Bom, terminou aqui, vamos ver o resultado. E dessa vez a gente não teve sorte, deu um desgastado. Mas aí a gente vai fazer o mesmo processo, né? Até a gente conseguir, né? A gente vem aqui, pega aqui, coloca ali a nossa enguia que a gente quer limpar. Aí a gente coloca a enguia elétrica aqui, amarela, e a gente coloca as enguias limpas aqui. Aqui e aqui. Aí é a mesma coisa, 50% de vinho. Só que agora a gente também tem outro jeito, que agora a gente tem um food diferenciado, né? Bom, o que a gente faz agora? A gente tem agora um outro tipo de food, né? A porcentagem vai ser menor, mas se der certo é 100% de chance de a gente tirar aquele traço que a gente não quer. Então vamos lá. A gente coloca 2 enguia amarela. E eu vou colocar como exemplo aqui. Cadê? Essa enguia. Ela ainda tá aqui. Ela tá com desgastado e o PV e não tem nenhuma fusão. Deixa eu colocar ela. Aí você vê que aqui, esse 66% aqui não é realmente um 66%, porque toda vez que eu fiz uma fusão que tem essa condição aqui de disputa, e eu coloquei em 66% aqui, até agora eu não tive nenhuma falha. Então, até eu ter uma falha, para mim é praticamente um 100% isso aí. Então, a gente vai aqui completar com a enguia zerada. E aí temos 70% de chance agora desse PV pegar limpo pra gente. Então eu vou fazer aqui, quando eu terminar, nós voltamos e vemos o resultado. Beleza, pessoal? Terminou aqui, vamos ver. E ali a gente conseguiu. Aí a gente multiplicou o PV e tirou a parte ruim ali, né? Então o que acontece agora? Pra gente tirar essa parte aqui da enguia, né? A gente continua multiplicando normal até sair, ou então vocês podem forçar esse trait, né? Esse traço ir para algum deviante que você quer. Por exemplo, vamos supor que você está fazendo um sol. Então eu fui ali, peguei o sol, você viu que os meus sóis são, né? Tem os ataques, então eles não são limpos. Mas isso não impede de usar eles aqui do lado. Aqui não tem problema, eu só não posso usar eles no meio. É claro, eu só estou demonstrando aqui, mas vocês não façam isso com a enguia com fusão. Tira a fusão dela, ela vai ficar zerada. Você vai colocar ela aqui
a chance de PV vai estar aqui. E vocês vão colocar lá as enguias de food aqui. Vamos ver aqui, enguia zerada, só para me mostrar para vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Aumentou aqui o PV em 70%. Então tem 70% de chance de eu passar esse traço para o sol que eu quero e tirar da enguia. Aí, como a enguia, aquele traço de enguia amarela é só para enguia, ela não vem para o sol. Então, basicamente é isso. Você vai multiplicando seus traços na enguia até ela tirar as fusões. Aí você usa aqui sem fusão para passar aqui para um deviante que você queira, né? Outra forma também de fazer a fusão para tirar os traços é quando você precisa tirar a parte de baixo e manter o traço geral que qualquer um pode pegar. Como, por exemplo, eu vou dar aqui o mini devorador. Se vocês forem ver, eu quero manter o desperte brilhe, que é um traço geral, que qualquer um pode pegar, mas eu quero tirar aquele traço ruim, que é o de combate. Se você não sabe o que eu estou falando, eu vou deixar lá o link aqui no vídeo ou em algum lugar, e para vocês entenderem o que é o tipo de deviante e os tipos de traço. Então vamos lá. Eu vou forçar com uma enguia. Eu vou colocar a enguia aqui e vocês podem ver que aqui o mini devorador está com o trait que eu não quero e aqui ele já não está mais. Então a gente vai forçar com enguia para vir a enguia com o traço que a gente quer. Então esse é um outro jeito de você tirar um traço que você não queira. Força aqui a vinha enguia e aqui você tem o traço, apenas o traço que você quer, porque a enguia não pega esse traço de combate. Então é isso, a parte de limpeza é basicamente isso. Tem a porcentagem de sucesso, então se você falhar não tem problema, é normal. Então vamos para a próxima parte. Na hora de passar os traços e multiplicar, né? Então, às vezes, o que acontece? A gente vai fazer a fusão final e na hora de colocar aqui os dois daqui, a gente acaba tendo que usar uma enguia. Então, se você estiver multiplicando seus traços na enguia, é bom não deixar na enguia todos os traços para fazer fusão, porque a fusão final você não vai usar a enguia no meio. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, por exemplo, 2 sóis. Esses sóis aqui, eles são sujos, né? Então, eu coloco aqui, não tem problema, porque eu não estou usando eles no meio. E aí, o que eu faço? Eu vou pegar aqui uma enguia que eu já fiz alguma coisinha. Por exemplo, esse aqui é ataque ao luar. Ela já está zerada de fusão e ela tem um ataque ao luar. Eu vou e coloco aqui. Então, aí o que acontece? Como eu coloquei 2 sóis aqui, só vai ter chance de vir o sol. E aqui tá o nosso trait que a gente quer passar para outro deviante. Então, geralmente, por exemplo, se você quiser fazer o sol, você vai capturar alguns sóis que estejam limpos de traço e vão colocar ele na fusão e as enguias que tem o traço aqui no meio. E aí você completa aqui com mais as enguias que não tem nada e você tem 70% de chance de passar os traits das suas enguias que você está multiplicando para o deviante que você vai querer usar de food na fusão final. Beleza? Então, eu vou agora explicar para vocês agora, pegar alguns deviantes lá e já volto. Agora nessa próxima parte a gente já sabe agora como limpar os deviantes e a gente tem os traços limpos. O que a gente vai fazer agora? Simplesmente vamos fazer fusão entre esses traços e começar a multiplicar eles. Por exemplo, eu tenho um desperte brilho 5 aqui e eu quero colocar ele junto com um ataque ao luar. Mesma coisa, cada um de um lado, não importa se está sujo ou não, porque eu estou usando eles do lado. E vamos usar aqui a nossa enguia para poder aumentar as nossas chances. E aí tá 80% e basicamente isso. A gente vai juntar os traços até formar um deviante com todos os traços que a gente quer. Um exemplo que eu tenho é essa bonequinha de papel.
eu coloquei todos os traços que eu queria. E aí a gente vai tentar fazer outra, né? A gente coloca aqui 80% de vir tudo. Basicamente é isso que você vai fazer, começar a multiplicar tudo que você tem. Você vai, pega seus deviantes que estão com um traço só, junta com outro, vai, faz um novo, se der sorte vem com 2 traços. Aí você pega um terceiro, com um traço que você não tenha, junta os dois. Se você tiver sorte, ele vem com 3 traços e assim sucessivamente até você conseguir todos os traços que você quer e vai tentando fazer a fusão. Vou tentar fazer a fusão desse e quando terminar a gente vê o que acontece. Bom, voltamos aqui, vamos ver o que deu. E bom, não, eu dei sorte ainda porque ele manteve 3 traços, perdeu um só. Mas é isso aí. Agora é só ir continuar multiplicando ele. Se ele perder traço, você pega outro deviante que tem o traço que ele perdeu, coloca para fundir os dois e tenta manter tudo o que você precisa. Agora, vamos falar sobre como você vai conseguir o seu 5-5 para fusão. Então, lembra aquelas classificação 5 que a gente guardou de guia? Basicamente, o que a gente faz? A gente vai, por exemplo, a gente pega aqui, vamos supor que eu quero fazer esse bichinho aqui, o Minifist. Eu vou colocar, ele tá 1. Aí eu venho aqui e coloco a minha enguia com classificação alta. Por quê? O que a gente vai fazer agora? A gente tem que vir aqui e no meio a gente coloca um Minifish pra gente forçar a vir ele. Ou seja, sempre que no meio a gente vai ter pelo menos um deviante igual o que a gente quer que força, né? Como aqui a gente não tá interessado em traço, né? Porque eles estão sem traço nenhum. Não interessa se aqui o deviante for sujo ou não. A gente só tá colocando ele para forçar uma porcentagem mais alta de vinho que a gente quer. Uma dica que você pode fazer é, quando você estiver fazendo seu 5-5, você pode tentar forçar um traço aí só para ele carregar. Se você tiver um 5-5 com um traço que você já queira, na hora de fazer a fusão é muito mais fácil. Como que seria isso? Basicamente, depois que você, por exemplo, vamos pegar o Minifish de novo. Deixa eu resetar aqui. Eu tenho um aqui que tá 4-5, beleza? Então eu quero que ele pegue 5-5, então eu vou colocar uma enguia aqui, que seja classificação 5, né? E eu vou colocar um Minifish pra gente forçar vir ele, né? E aí o que a gente pode fazer nesses dois aqui? A gente pode colocar e forçar um ataque ao luar. Que é bem simples, é só você colocar 2 lobos. Não pode ser lobo filhote, tem que ser lobo adulto. E aí a gente tem um ataque ao luar 100%. Então a gente força o deviante que a gente quer aqui. E a gente coloca 2 lobinhos aqui pra gente garantir um traço nele. Isso ajuda muito na fusão final, se você tiver um 5-5 com algum traço que você precise, né? Outra coisa que dá pra fazer também, que é muito importante, é o pessoal às vezes usa a própria enguia para poder multiplicar traço. Isso não é legal. Por quê? Geralmente você vai ter muita enguia com classificação alta. Então você vai ficar colocando lá uma enguia 5-4, uma enguia com, por exemplo, 3-5 para você fazer uma enguia 5-5 de food final. E aí o que acontece? Se você coloca aqui na fusão final uma enguia que tem... Vou colocar qualquer uma aqui, alguma que tem traço. Aqui, ó, essa aqui tem ataque ao luar. Pronto. Aí você já... Quer dizer, vamos supor aqui, vou pegar aqui o Minifish que eu tava fazendo. Beleza? Ele tá 5-5. Só que aí a enguia que eu coloquei aqui que tá com o traço que eu quero. Aí eu vou forçar esse traço aqui, ó. 33%. Já molhou aqui a minha fusão com o Minifish. Porque eu tô forçando enguia. Porque eu fiz o traço na enguia. Aí o que você pode fazer nesse caso quando você estiver fazendo as enguias, né? Quando você colocar aqui a enguia 5-3 e uma outra classificação, 3-5 por exemplo, para forçar vir uma enguia 5-5, o que você pode fazer é isso. Quando você mata deviantes, né, no cenário,
você tem chance de vir um mutagênico dele, ou você pode comprar na lojinha das arenas, tem os mutagênicos que você pode comprar. Aí o que você faz? Tá com o mutagênico aqui. Aí você tá fazendo as enguias 5/5 de food, né? De food para fusão final. Você, em vez de vir a enguia, pode vir algum outro deviante aí que você pegou o mutagênico e você não vai usar ele. Você pode usar isso aqui só para você burlar esse sistema de você pegar só enguia 5/5, né? E acontecer isso de você tá com os traços na enguia e você força o errado, né? Então isso aí é uma coisinha que você pode fazer para não gerar enguia 5/5 de food, caso você tenha feito esses traços em guia, né? Eu não recomendo. Em guia deixa só para fazer food, para multiplicar traço. Não é legal você ficar colocando traço em guia, porque na fusão final pode dar problema se você não tomar cuidado com isso. Beleza? Então basicamente é isso. Você vai fazer o seu food 5/5. Você vai pegar o deviante que você quer fazer, né? O deviante final. E vai começar a misturar eles com as enguias de classificação 5 até você conseguir o seu deviante 5/5 para a fusão final. Aí é o mesmo esquema, né? Você vai colocar o 5/5 aqui e uma enguia 5/5 do outro lado. E no meio você vai colocar de food os deviantes que você multiplicou os traços, né? Lembra da nossa bonequinha de papel? Cadê aqui, ó? Pum, eu coloco ela aqui, ó. Pum, é só um exemplo. Eu já tô forçando os traços dela. Agora eu vou fazer uma fusão final aqui para vocês verem. Bom, gente, agora eu peguei os materiais aqui e vou mostrar para vocês uma fusão final. Então vamos lá. Lembra aquelas enguias que a gente fez até virar 5/5? Então, muitas vezes as enguias elas não vão ficar limpas, elas vão ficar sujas. Então, o ideal é você colocar uma suja e tentar colocar aqui uma enguia limpa para não dar problema. Então, o que que acontece? Em todas as fusões que eu fiz, 66% deu sempre certo. Então, a gente vai e coloca as foods aqui. Deixa eu ver aqui minha bonequinha de papel. E o outro é este aqui, ó. Tá vendo? Ele tá pegando todos os... aqui, ó. Todos os traços, né? E bate 66%. Esse 66%, como eu falei, todas as fusões que eu fiz deu certo, né? Até agora não errei nenhuma. Então não sei se tá errada essa porcentagem, o que que é. Mais uma coisa que você tem que tomar cuidado. Se você trocar e colocar duas enguias sujas, eu vou usar de exemplo um mini fish que eu tinha pego aqui. Cadê ele? Cadê o mini fish? Esse aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele tem um traço, ela também tem um traço, e aí a disputa fica em 3. Toma cuidado, se acontecer isso, não dá para fazer uma fusão com 100% de certeza. Você pode perder todo o seu esforço aí. Então, tomem cuidado para eles só disputarem com um traço. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui em guia limpa. E aqui eu vou colocar um mutagênico no caso. Eu vou tentar fazer um gatinho 5/5. Tá vendo? 71% de vinhela por causa do mutagênico. Eu não usei em guia como food, então eu não aumentei a porcentagem em guia. Legal. E aqui eu tenho 66% de chance de vir nesses dois. E vamos conferir se a teoria tá certa. E vai vir esses dois. Beleza? Então, só uma coisa que eu vou aqui, um adendo. Só porque esses dois deviantes são 5/5 não significa que vai garantir o seu 5/5. A porcentagem de vir é alta, mas sempre tem uma pequena chance de falhar. Então, se falhar, né, a gente volta desde a estaca zero. Vamos lá, pega os deviantes que a gente fez a multiplicação, multiplica de novo e faz todo o processo. Mas vamos ver lá o que que vai vir aqui. Eu vou cortar e vamos ver como que vai ser esse final daqui a pouco. Fusão finalizada e bora ver o que que deu. Temos aí o gatinho
E olha lá, pegamos todos os traços. Até o momento a teoria dos 66% está dando certo. Ainda não errei nenhum. Então vamos ver. Vamos lá no nosso gatinho e... ah lá, temos um gatinho 5-5 com todos os traços que eu queria. E é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado todo mundo. Se te ajudou, comenta aí embaixo que deviante você conseguiu fazer. Então valeu e até o próximo vídeo.